Finalmente sai o relatório gerencial do HCTR11. Tem muita coisa para a gente comentar nesse vídeo em relação a esse relatório. Mas antes, não vou pedir para você se inscrever, curtir, ativar as notificações. Eu tenho um recado importante para você que gosta de fundos imobiliários, quer aprender mais sobre fundos imobiliários. Tem no primeiro link da descrição um relatório gratuito da nossa parceira Nord sobre os fundos imobiliários. É um relatório sensacional, é só você colocar o seu e-mail, eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Vamos aqui então comentar do HCTR11. Primeiramente algumas informações sobre ele, alguns números, depois a gente vai abrir o relatório e entender o que está acontecendo com o fundo nesse mês de junho. O fundo imobiliário atualmente está custando R$ 112,59, teve um aumentozinho aí de alguns meses para cá. Então assim, o fundo tinha caído bastante, vamos pegar aqui a cotação dele, chegou a bater aí praticamente R$ 97,00, R$ 97,50, depois aí teve um certo aumento, caiu de novo até os R$ 101 mais ou menos, e agora vem se mantendo aí nessa faixa dos R$ 110, R$ 112 reais. Aqui, pessoal, foi quando teve aquele escândalo que a gente vai comentar daqui a pouco, que teve até uma investigação em um fundo imobiliário que é o HCTR11 Invest, então assim, é por isso que teve essa queda. Mas isso a gente já comentou, já passou também, a gente vai passar daqui a pouco rapidamente por cima, só para quem não entendeu, para entender agora, beleza? Liquidez do fundo, muito boa, 55 mil negociações diárias aí por dia, R$ 1,50 o último dividendo anunciado, então assim, o fundo teve uma pequena queda no rendimento, né? Então assim, isso será que é bom? Será que é ruim? Por que será que aconteceu isso? O que será que está acontecendo? Mas diga-se de passagem, o fundo vem mantendo um yield aí mensal acima de 1% ao mês, isso é muito bom, é um fundo imobiliário que paga muito bem, isso é muito interessante. Patrimônio líquido 2,7 bilhões, fundo sólido, fundo consistente, bem legal. Preço sobre valor patrimonial, o valor patrimonial da cota está em R$ 121 reais e o preço R$ 112 reais, ou seja, o fundo está descontado se a gente pegar apenas esse indicador. Então isso é importante para você que busca procurar rentabilizar o seu patrimônio, beleza? Agora algumas outras informações, pessoal, antes da gente ir para o relatório gerencial do fundo, principalmente aqui em relação aos dividendos, tá certo? O fundo aí pagou nos últimos 12 meses 16,72% de yield. Isso é um dividendo muito bom, muito interessante. E nos últimos meses, né, pessoal, o fundo vem mantendo aí essa média de 1,50, 1,60 por cota, é mais ou menos isso. Tiveram aqui alguns meses, né, abril e maio, que o fundo pagou um pouquinho mais, mas agora voltou a pagar na faixa de 1,50 por cota e eu acredito que vai se manter. Isso a gente vai entender daqui a pouquinho também. E antes da gente ir para o relatório, vamos pegar aqui o valor patrimonial do HCTR11, que vem subindo aí com o passar do tempo. Aí o fundo, se a gente pegar em maio de 2020, por exemplo, ele chegou a bater 109 de valor patrimonial e agora está em 121. Então assim, valor patrimonial do fundo vem subindo, o patrimônio do fundo vem crescendo, isso é muito bacana. Vamos pegar agora o relatório gerencial do HCTR11, diga-se de passagem, ele teve aí uma mudança no visual do relatório, isso é muito bacana, o fundo sempre procurando aí melhorar não só a parte assim de desempenho do patrimônio, mas também a parte visual de apresentação para os seus cotistas, isso é muito bom, um ponto positivo para o HCTR11. Bom, sem muita enrolação, o HCTR11 é um fundo imobiliário de papel, investe predominantemente em CRIs. Isso é muito bom, né? Para quem gosta aí de fundos de papéis, via de regra são os fundos que pagam mais dividendos mensais. Teve início aí lá em setembro de 2018, é administrado pela Vord, tem uma taxa de administração de 0,21% ao ano, tem uma taxa de gestão de 0,99%, praticamente 1%, e tem uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder o CDI. Já falei isso, não gosto muito dessas taxas de performance que se baseiam no CDI, mas tudo bem. É um fundo assim que cobra um pouco mais, mas também ele paga bastante. Isso é compensatório, então faz parte. Vamos ler aqui um pouquinho dos comentários do gestor, tá, pessoal? Não vou ler tudo. Quem quiser saber mais, dá uma olhada, entra no relatório gerencial, dá uma lida por completo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. No dia 7 de julho, o fundo anunciou um yield de 1,24%, ou seja, está pagando mais que 1% ao mês, isso é bom, com pagamento de 1,50 por cota. Após a distribuição, o fundo tem 70,15 milhões
de lucro contábil acumulado. O resultado deste mês foi impactado principalmente pela correção monetária. Ponto de atenção aqui, pessoal. Correção monetária, a gente vai explicar melhor daqui a pouquinho na DRE do fundo, a qual é explicada pela variação do IPCA de abril, 1,06%, e maio, 0,47%. E 90% dos CRIs do fundo são indexados ao IPCA. Então, fundos que são indexados, a maioria aí pelo IPCA, sofrem com isso também, né? Quando o IPCA tem uma tendência de queda, o fundo ele também tem uma tendência a diminuir aí os seus rendimentos, isso faz parte. Se a gente pegar aqui, pessoal, o IPCA dos últimos meses, a tendência realmente é de queda, aí no mês de maio foi de 0,47, no mês de junho 0,67, e a gente sabe que até 2024, 2025, a tendência do IPCA é cair. Claro que isso é uma projeção, isso é uma tendência, tudo pode mudar, mas é o que esperamos. Então, fundos como o HCTR11 e outros fundos que são indexados, a maior parte aí pelo IPCA, pela inflação, eles têm que mudar ou a estratégia ou eles vão sofrer um pouquinho com essa queda. Nesse mês estava previsto para o CRI Carvalho Hosking 3 iniciar a amortização dele, conforme a curva de amortização prevista no termo de securitização. Contudo, no dia 15 de junho, fomos informados pela securitizadora Ouro Invest que a Carvalho Hosking iria pagar apenas os juros nesse mês, tendo pago de fato no dia 17 de junho. Mantivemos contato com a securitizadora e no dia 7 de julho fomos ao Rio de Janeiro conversar com o CEO e o CFO para entendermos os planos da companhia. O plano consiste na venda de um terreno na Barra da Tijuca para gerar liquidez imediata e para o médio/longo prazo. Seguem com a estratégia de vender outros terrenos e participações em negócios e realizar permutas com outras incorporadoras, de tal modo que a Carvalho Hosking entrará com o terreno e receberá uma parte da receita e das unidades dos empreendimentos a serem devolvidos. No dia 15 de julho, participamos da Assembleia dos Titulares do CRIs e foi decidido que a amortização devida em junho será paga no final de agosto. Então, assim, vai ter um atraso nessa amortização. Tem algumas outras informações aqui que eu não vou ficar lendo, mas, pessoal, como a gente pode ver aqui, cabe ressaltar que o CRI Carvalho Hosking representa 0,4% do patrimônio líquido do HCTR11. Então, assim, é uma notícia, vamos dizer assim, ruim, mas não é nada muito alarmante, né? Porque 0,4% do patrimônio do fundo não é muita coisa, então não é nada para se preocupar tanto. Claro que é uma informação relevante, claro que o fundo tem que apresentar isso, mas não é nada assim que nós cotistas precisamos ficar muito preocupados. Em junho, o fundo adquiriu 57 milhões e vendeu 36 milhões em CRIs. Do total alocado, 100% foram aumentos de posição em ativos já em carteira. Essas aquisições estão divididas em 38% subordinadas, 62% sênior, todas indexadas ao IPCA. A gente vai ver isso também daqui a pouco. Por fim, na DRE gerencial, o valor de receita dos fundos imobiliários referem-se a esses três fundos: HC-HG11, RB-HY11 e HREC11, beleza? Então a receita dos fundos são provenientes desses três fundos imobiliários. Em relação aí aos fundos imobiliários em si, vamos ler aqui o comentário do gestor. Nas últimas páginas desse relatório, publicamos os links para os relatórios gerenciais mais recentes dos fundos investidos pelo HCTR11. No fundo Serra Verde, a equipe de gestão reforçou a tendência de melhora das vendas líquidas de maio de 2022 dos empreendimentos do fundo quando comparado com o mesmo mês em 2021. E no acumulado do ano, as vendas líquidas se somam 146 milhões. Em relação ao mês anterior, abril de 2022, as vendas líquidas foram 19,6% inferiores e eles atribuem a maio ser considerado baixa temporada e não possuir feriados nacionais. Então, assim, esses fundos imobiliários, pessoal, sofrem com isso, né? Quem tem aí comércio sabe disso. Em alguns determinados períodos do ano, em alguns determinados meses, existem períodos bons e períodos ruins. Isso faz parte, né? Como todo negócio, isso não tem como você manter aquela constância firme todo mês ali de recebimento, de receitas. Então, é assim que funciona, faz parte. No XBXO11, esse fundo aqui foi aquele que teve aquele problema, aquele escândalo, teve até uma investigação. O fundo que investe no
Shopping Nova Feira da Madrugada, teve a questão da CPI da pirataria, então assim, foi vários rolos que tiveram e esse foi um dos fatores que levaram o preço da cota do HCTR11 a cair. Mas já passou, é só um comentário que eu estou fazendo aqui para vocês, já se estabilizou, claro que a gente tem que ficar de olho, mas assim, nada muito alarmante também. O foco continua no plano de aumentar a ocupação do shopping, o shopping estava com problema de ocupação, porque as pessoas que iriam no shopping queriam que tivesse lojistas e os lojistas queriam que tivesse pessoas. Então, assim, é um negócio muito complicado. Então, para os lojistas irem para o shopping, precisava ter pessoa. Só que as pessoas não iam porque não tinha loja. Então, negócio complicado. Então, eles estão tentando aumentar a ocupação do shopping e a equipe de gestão do XBXO11 explicou que a desaceleração na receita de aluguel neste mês deu-se pelo menor número de boxes e pagantes e que esse efeito ocorreu devido ao comportamento de menor fluxo de clientes após o Dia das Mães. Então, como eu disse para vocês, isso faz parte. E só voltando aqui, pessoal, em relação ao Serra Verde, SRVD11, eles justificaram a não distribuição de dividendos em junho, por isso também que o HCTR11 teve uma redução na distribuição, visando o reinvestimento do caixa no desenvolvimento dos demais projetos previstos no pipeline. Para quem não sabe, os fundos imobiliários não são obrigados a distribuir todos os meses. De acordo com a Lei 8668 de 93, artigo 10, parágrafo único, os fundos são obrigados a distribuir 95% do resultado de forma semestral. Então não é todo mês que ele precisa distribuir. É por isso que o fundo ele decidiu não distribuir a fim de reinvestir em novos projetos que ele tem. Em relação às movimentações, compras e vendas que o fundo fez, tem alguns pontos importantes aqui. Primeiramente, volume, né? O fundo comprou mais do que vendeu, então isso é um ponto interessante, né? Ver que o fundo está aumentando aí cada vez mais o portfólio de CRIs. Outras informações também, pessoal, que é importante, a taxa, né? A taxa média das compras é maior que a taxa média das vendas, então o fundo assim, ele está progredindo, vamos dizer assim. E em relação ao indexador, a gente pode ver que o fundo continua apostando no IPCA. Eu acho isso bom, tá, pessoal? Apesar da tendência de queda do IPCA, mas não tem como o fundo abrir mão de ter esse indexador, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Estamos em períodos complicados aí, vai ter eleição, então assim, no fundo ele precisa manter uma segurança, apesar de saber que o IPCA está com tendência de queda. É isso que eu tenho para dizer em relação às movimentações. DRE, demonstração de resultado do fundo imobiliário. Aqui tem muita coisa para a gente comentar. Junho de 2022, se a gente olhar aqui o total de receitas, pessoal, no mês de maio aí teve 50 milhões o total de receitas e agora em junho teve 35 milhões. Praticamente aí uma queda de 30%, quase 30%. Então assim, vamos ver o que aconteceu para ter essa queda. Nas receitas de CRIs, pode ver aqui, 48 milhões no mês anterior e 33 nesse mês. Isso é explicado, pessoal, muito por conta aí da correção monetária, como a gente viu anteriormente. Olha só, a correção monetária no mês de maio foi de 29 milhões e aqui 16 milhões. Então assim, impactou demais na receita do fundo. Em relação aos dividendos aí, dos fundos imobiliários que ele investe, a gente pode ver que não teve uma alteração muito grande aí do mês anterior para esse mês, teve até um aumento razoável, mas não foi tanta coisa. E algumas outras informações aqui, em relação às despesas, né, pessoal, o fundo mantém aí as despesas dele, tem as taxas de gestão, administração, performance, então assim, é um fundo, como eu disse, que cobra bastante, mas também que paga bastante. Resultado do fundo caiu, né? Mais uma vez, por conta das receitas, aí no mês passado foi 44 e nesse mês agora de junho 31. Em relação à distribuição também caiu um pouco. O fundo ele fez uma reserva de lucros aí de quase 2 milhões, então isso impactou também um pouquinho na distribuição, por isso que ele distribuiu um pouquinho menos. Mas como eu disse para vocês, o fundo ele paga bem, mais de 1% ao mês, então enquanto continuar isso, tá tudo certo ao meu ver. Continuando em relação ao resultado, a gente pode ver aqui só de uma forma consolidada, o resultado por cota ele caiu um pouquinho nesse mês de junho, 1,41 em relação aos outros meses, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos meses. Rentabilidade do fundo, o fundo mostra-se bastante rentável, então isso é muito bacana, a gente pode ver aqui que
Desde outubro de 2018, o fundo, se a gente pegar o valor a rentabilidade da cota patrimonial, mais os dividendos, mais os rendimentos que o fundo distribui, ele tem acumulado aí 87,3%. Isso é um rendimento interessante, bem legal. E se a gente pegar a rentabilidade da cota patrimonial em relação ao CDI, a gente pode ver também que ele mantém você rentabilizado de acordo com o CDI. Claro que é complicado a gente comparar renda variável com renda fixa, mas considerando aí somente essa rentabilidade, a gente pode ver que está bem parecido. Em relação à carteira do fundo, tipo de ativo, 75%, 3/4 do fundo são aí investidos em CRI, certificados de recebíveis imobiliários, 22,8% em fundos imobiliários e um pequeno percentual aí em caixa. Em relação ao indexador, a gente pode ver que o fundo continua apostando bem forte no IPCA, como eu disse para vocês, 90%, IPCA mais 10,3%, tem uma pequena parcela em IGPM também mais 13,4%, mas de modo geral o fundo continua apostando no IPCA. Outras informações aqui, pessoal, em relação aos segmentos dos CRIs, maior parte aí 42,2% corporativo, 17,5% multipropriedade, 14,8% loteamento, 9,1% shopping e os demais são menos relevantes. Fundos imobiliários, percentuais dos fundos imobiliários, XBX11 37,6% em relação aos outros, Serra Verde 29,6%, HCHG11 13% e os outros também são menos relevantes. Aqui nós podemos ver a carteira de CRIs do HCTR11. Eu não sei por que eles não classificaram aqui por percentual do patrimônio. Eu particularmente gosto de olhar a carteira dos CRIs pelo percentual do patrimônio do fundo. Então aqui tem 6%, depois 0,8%. Eu não sei como eles fizeram essa classificação, mas é importante você olhar algumas outras coisas, né, como o indexador. A gente pode ver que a maioria é indexado pelo IPCA, os juros, aqui a gente pode ver que são bons juros, né, que o fundo recebe, e o percentual também do fundo. Não é bom, pessoal, para quem não sabe, para quem está começando agora, não é muito bom quando um fundo ele tem um CRI com um percentual do patrimônio muito grande. Por exemplo, aqui, ó, a gente pode ver 6%. Esse CRI representa 6% do patrimônio do fundo. Se for muito maior que isso, é complicado, porque se o fundo tiver algum problema com esse CRI, é um percentual muito grande do patrimônio do fundo que vai ter problema também. Então é isso que você tem que ficar de olho, né? Percentuais grandes em um CRI é um ponto de atenção, beleza? Que carteira, pessoal? Não vou ficar amassando sobre isso, beleza? Aqui uns CRIs corporativos que o fundo tem. Os fundos que ele investe, né, as cotas de fundos que ele investe também, tem aqui o percentual em caixa, né, a quantidade em caixa, melhor dizendo, tudo certo. Em relação à negociação, o fundo não tem problema com liquidez, também não vou ficar passando muito tempo por aqui, o fundo é um fundo bem líquido, não precisa se preocupar em relação a isso. Descrição de ativos, isso aqui é importante para quem quer investir no fundo ou para quem já investe, dá uma analisada melhor nisso aqui. O fundo aí de vez em quando ele faz algumas compras e vendas de novos ativos, então é importante a gente ficar de olho e acompanhar. O que a gente precisa ver aqui? O vencimento, né? Se o vencimento ele é longo ou se ele é curto, porque isso também é um fator relevante. A remuneração, né? Se é pelo IPCA e a taxa de juros, no caso aqui mais de 16% ao ano, é uma taxa muito interessante. O rating também, se tiver, quanto mais tipo AAA melhor, então assim, é importante você analisar isso também. Se você tiver a oportunidade de ver isso aqui no Google Maps também, ver a localização, se é um lugar bom, se é um lugar ruim, isso também é interessante, é relevante. São coisas subjetivas, tá, pessoal? Muitas vezes você pode olhar aqui, ah, não, isso aqui é ruim. Outra pessoa vem, ah, não, isso aqui é bom. Então, assim, é uma coisa subjetiva que você, cotista, tem que analisar. Como eu disse para vocês, não vou ficar falando muito aqui, né? Você tem que dar uma analisada por completo em cada um deles. E são essas as informações que a gente pode ver aqui. Ao final, né, tem essas outras informações aqui que é irrelevante para a gente. O que importa, pessoal, né? O fundo ele teve uma redução aí na distribuição dos seus dividendos. Se a gente olhar aqui, isso é preocupante? De forma nenhuma, né? O fundo passou aí em relação ao IPCA, o fundo teve um pequeno problema aí com relação ao indexador, que é o IPCA, porque ele está com a tendência de queda, mas eu não acredito que de forma nenhuma que é errado o fundo deixar de
de se embasar nesse indexador, no IPCA, porque como eu disse para vocês, apesar da tendência de queda, estamos num período complicado, principalmente economicamente falando, politicamente falando, tem eleição. Então assim, é um fundo que está bem amparado pelo IPCA e vai te proteger da inflação, vai te proteger de eventuais problemas no longo prazo. Então é isso, galera, um vídeo um pouquinho mais longo, mas que a gente abordou bastante coisa em relação ao HCTR11. Mais uma vez, não é uma recomendação, tá certo, de compra ou de venda. Falei aqui com base nas informações que foram apresentadas no relatório gerencial. Você deve fazer a sua análise, a sua escolha, analisar os riscos, analisar o retorno e você fazer o seu julgamento se é bom ou ruim para você poder investir. Mais uma vez, se você puder baixar o relatório que está aqui no primeiro link da descrição sobre fundos imobiliários, você que já investe, não investe, quer aprender mais, baixe o relatório, não custa nada e ajuda demais o nosso trabalho aqui. Se você puder também se inscrever, curtir, ativar as notificações, o padrão de sempre, eu vou agradecer demais. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.